Pronto. Bom dia a todos, a todas e todes, né? Bom dia para todo mundo nesse ritmo legal, pós-feriado, um pouco descansado. Para quem teve feriado, né? Na realidade. Para quem não teve, tem uma esperazinha aí para o sábado. Mas estamos muito felizes em estar aqui com vocês num dia atípico, né? Na realidade, porque a nossa agenda protegida é às quartas-feiras. Mas aí nós precisamos, e sentimos também essa necessidade de não deixar passar uma semana e estarmos mais juntos com vocês também nessa semana, né? Em virtude do período das entregas que se aproxima, em virtude também das agendas que a gente precisa respeitar nos municípios, e aí não existe um tempo hábil para que a gente tenha esse processo de perder, né? Uma semana na realidade. A gente precisa estar mais juntos para esse apoio acontecer, para que vocês não sintam nenhum tipo de falta desse apoio da ACERT e do Unicef. Então, desde já, muito obrigada pela presença de todo mundo. Aqui estão comigo as minhas companheiras, né? Não sei se tem algum companheiro, não consegui ver, mas está comigo Catiusca, Claudeia, Salete está por aí também, Carlinha. Então, em nome de Graça Lima, nossa coordenadora da ACERT, nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês que se compromete, que está aqui, né, rumo a essa certificação do selo Unicef. É um plantão hoje onde a gente precisa reforçar esse de olho nas entregas, né, um checklist. A gente também sentiu essa necessidade a partir de tudo que a gente vem acompanhando no canal, de tudo que a gente vem acompanhando através das perguntas nos grupos, quando se abriu na última semana, então ainda existem dúvidas, né, sempre existem na realidade, e a gente precisa estar sempre junto com vocês. Então, vou passar a palavrinha para as minhas companheiras, para elas também darem um bom dia para vocês, e a gente iniciar. Bom dia, pessoal. Esse finalzinho de ano traz uma expectativa, né? Uma ansiedade, aquela vontade, ai, como é que a gente está? Então, que bom estar aqui, nós estamos sempre, né, juntos, juntas e juntos, né, com todos, para que a gente consiga, de fato, alcançar não só a certificação do ser, né, mas a qualificação das políticas públicas, que eu acho que é o objetivo comum, né, para todos. Então, que bom estar aqui, gente, para a gente conversar, e fiquem à vontade para perguntar, para questionar, para comentar. Nós estamos aqui para esse bate-papo. Então, obrigada por esse momento. E divulguem, ainda dá tempo de chegar mais gente. Eita, pegando a carona dessas meninas. Gente, está chegando o fim do ano, né? Está chegando aquela etapa onde a gente precisa se reorganizar no nosso município, que a gente precisa dar uma parada, né? Porque a gente vem numa corrida nesses 3 anos, então chegou aquele momento da gente dar uma pausa, porque a gente precisa também, né, no município, de dar essa pausa, porque é entrega por cima de entrega, e tem hora que a gente fica sem saber exatamente até em que ponto nós chegamos. Então, agora é a hora da gente dar aquela pausa, respirar fundo, pensar exatamente o que é que precisa organizar, porque dá tempo, até 31 de dezembro, a gente reorganizar algumas coisas. A gente já sabe no município que dezembro não é um mês de muitas, né, possibilidades, porque existem recessos no próprio município, enfim, é um mês, gente, que as coisas ficam mais difíceis para a gente fazer. Se a gente não conseguiu até novembro, dezembro fica muito mais complicado, né? Não para achar uma pessoa, para achar um presidente do CMDCA, para correr atrás de um documento, para comprovar onde é que está a pessoa está de recesso, está viajando. Então, gente, a minha fala hoje, que vem aí corroborar com a fala das minhas colegas especialistas também, e da área que nós vamos falar hoje, que são as entregas do resultado sistêmico 6 e 7, é dizer, chegou a hora de dar uma pausa, parar com a comissão, e a gente pensar o que pode potencializar até, minha gente, não é até 31 de dezembro, não, viu? É até antes. Porque 31 nós já estamos na virada do ano, né? Não. Quem é que está querendo saber de entrega do dia 31? Não, minha amiga. Então, corre, aproveita esses finais de dias que temos de novembro, e até aí o dia 10 no máximo. Nós estamos botando 31 porque a entrega é 31, mas nós não vamos ser doidos de deixar nada para 31, nós vamos fazer até o dia 10,
Correr e pensar o que é que a gente pode potencializar. Para janeiro, a gente começar o ano primeiro respirando, minha gente. Porque senão a gente vai começar janeiro perturbadinho. Já é a contagem regressiva em 2024 para a certificação, né? Então, vamos correr, tentar dar esse gás no fim do ano, para em janeiro a gente não começar tão atropelados e já, meu Deus, tem tanta coisa. Tá bom? Essa é a minha fala e vamos que vamos. Estamos rente, de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém. É isso. A linha tá por aí, Salete. Para dar um bom dia Bom para dia, o meu povo. povo. Bom dia. Estamos por aqui para apoiá-los, né, naquilo que for necessário. Sempre que precisarem, corram para o canal Acerte, e-mail, telefone. Olha, inúmeras possibilidades de vocês não deixar de ter um apoio nosso. Quando tiver esse desespero aí que Clauder disse, de resolver uma entrega, né? E realmente, quanto antes resolver, melhor é, né? E aí, ninguém vai passar o Natal, Ano Novo, fatiando entrega para comer com os familiares, né? Então vamos embora, resolver o quanto antes e a gente está aqui para apoiar em quaisquer dúvidas que vocês precisarem, tá bom? Conte com a gente. Cheiro grande. Simbora. Salete tá por aí, quer dar um bom dia pro povo? Vi que ela entrou. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui o microfone de Salete. Consegue, Salete? Agora sim. Pronto. Bom dia. Então, a nossa ansiedade é tanta quanto a de vocês, né? Para que a gente consiga agilizar o máximo que puder as entregas. Em cada estado, vocês sabem que pode contar com um ponto focal de cada estado, com as especialistas. E se a gente tiver alguma dúvida no momento, não puder responder à altura, a gente sempre está buscando orientações mais eficientes para vocês. Então, bom dia e vamos às dúvidas, né? Vamos embora. Obrigadão. Pois é, gente. Então, para a gente começar propriamente dito os finalmente, aquilo que a gente quer ouvir aqui hoje, é importante dizer que a gente também sentiu a necessidade desse reforço do plantão em virtude das últimas lives, né, que o Unicef realizou. Teve a live recentemente sobre o censo SUAS, e aí resultado sistêmico 1 e resultado sistêmico 7. Também tivemos na última terça-feira a live, né, sobre os indicadores, linha de base do selo Unicef com Mário Volpe. E aí algumas coisas começam a clarear, né, e a gente vem trazer para vocês nessa intenção de que a gente esteja alinhado, né, em tudo aquilo que a gente vai precisar executar até o final do ano. Então, eu vou fazer a apresentação aqui do PPT para vocês, começar com minhas colegas, e eu não estou vendo mais ninguém, tá? Qualquer dúvida aí, vocês falem. Eulália, tem algumas mãozinhas levantadas, mas eu acredito que após a apresentação a gente possa, nós Ótimo. podemos liberar, né, para poder as pessoas falarem. Isso, Pode ser tá. assim, meninas. Pode. Keila, Ana Flávia e Vanessa, a gente aguarda um pouquinho até terminar, e aí todo mundo vai ter a oportunidade de falar, tá bom? Vocês estão vendo o PPT? Estamos sim, Eulália. Pronto. E aí, essa na realidade, né? Aquilo que a gente vai conversar hoje é essa sala aberta dos checklists das entregas, né? Que a gente tem até 31 de dezembro. A gente realizou um outro checklist no início de agosto, onde a gente trouxe, né, a agenda do segundo semestre e tudo aquilo que precisava ser observado, né, a partir das entregas que eram propostas nessa trilha, nessa caminhada juntas. E agora a gente reforça no mês de novembro, porque vem se aproximando, para que a gente consiga ter essa compreensão, né, e ver ainda aquilo que está faltando. É como a gente tem o dia tarefado, usar a agendinha ali para riscar aquilo que a gente ainda não fez e que precisa ser feito. Tem o cronograma de atividades nesse segundo semestre, né, o que é que a gente vai ter?
ainda para ser como ponto de entrega, né? Nós temos a implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância, do PMPI, que o prazo é 31 de dezembro, onde comprovar, né, no site pesquisas. Eu vou ler bem rápido essa parte para vocês, para que a gente consiga ir tratando de ponto a ponto, né? Mas aí a gente visualiza aqui o que a gente tem de entrega. A segunda reunião do CMDCA também, que é uma das entregas. O resultado sistêmico 1, né, que tem a meta dos CRAs com serviços de atenção à primeira infância, era uma grande dúvida que nós tínhamos, e foi respondida pelo Unicef na live do Censo SUAS, e aí a gente vai explicar um pouquinho hoje sobre os casos de violência também, né, de crianças e adolescentes identificados pelo CIPIA, a gente vai conseguir conversar um pouco com vocês. As 5 ações e campanhas, que nós também já tivemos uma live sobre isso, um plantão tira dúvidas, e foi explicado. E o processo de implementação da lei de escuta protegida, né, desses mecanismos de implementação, que vem sendo cumprido aí passo a passo, e aí chega o momento também de finalizar em dezembro esse processo de implementação. Então, vou passar a palavra para minha amiga Catiusca, né, nesse momento do PMPI. Tá bom, Eulália. Na verdade, gente, o plano municipal, e aí muito específico, né, pela primeira infância, nós realizamos há uma semana, uma live também, um encontro, e falamos sobre esse plano, e falamos sobre a reunião também do CMDCA, e falamos que o plano, ele tem uma especificidade, né, uma vez que até 31 de março, todos os municípios já elaboraram seu plano. Aí, durante todo o ano, foi a oportunidade, de fato, de começar a implementar algumas ações. A gente sabe que nem todas as ações, elas estão em execução, mas uma grande parte do que foi planejado já está em execução, e aí o Unicef, de forma muito assertiva, né, pensou em um documento que, através do site de pesquisas, todos os municípios têm acesso, se cadastra, e aí tem acesso a um questionário, onde vai, a partir desse questionário, informar como essas ações estão sendo executadas ou não. Em que pé, na verdade, anda a implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância. Então, o plano, nós realizamos uma live já específica, mas a gente enfatiza que esse plano ele precisa ter um olhar intersetorial, né? Não é só assistência, não é só educação, não é só saúde, então e não é só outras também secretarias como esporte, cultura, são várias ações voltadas para essa fase da vida. Então, a partir do momento que o município elabora, faz um planejamento das ações para esse público, o Unicef pensou nesse formulário, nesse questionário, no site de pesquisas, onde todo mundo, eu acho que a grande maioria já tem acesso, né, ao formulário, e já começou, e a gente já visualizou que tem muitos municípios que já começaram a preencher e já enviaram as suas respostas. A gente só também enfatiza algumas questões em relação a esse envio, que falamos na semana passada. O que é que precisa enviar? Catiusca, eu comecei a fazer, mas eu ainda preciso pegar alguma informação da saúde, da educação, eu preciso conversar com o mobilizador da educação, da saúde. Não envia, conversa com essa pessoa, se possível, senta junto, vocês podem preencher juntos. Quem é que vai preencher? Uma dúvida que é muito recorrente. O articulador, ou articuladora no município vai fazer esse preenchimento, preferencialmente. Mas se o gestor municipal, ele pensa que há também alguém no município que possa fazer esse preenchimento com a equipe do selo, pode ser também. Preferencialmente o articulador, articuladora. E aí, gente, no momento do preenchimento, vocês se certifiquem de que tudo que foi planejado, tudo que está em execução, ou que não está, seja ali apresentado no questionário. Então, no momento que vocês enviam a resposta, vai ser, mesmo que depois vocês queiram enviar uma outra, vai ser considerada a primeira resposta, tá? Então, essa é uma entrega que é muito importante, não só para o município, né, para a Unicef, para todo mundo, porque a gente vai ter o conhecimento de como as ações pensadas, planejadas, organizadas e em execução, né, sobre a primeira infância, estão sendo executadas no município, tá?
E aí a gente vai ter um momento, a gente conversou muito a semana passada sobre o plano, mas a gente vai ter um momento aqui para eu poder conversar mais um pouco sobre isso. Eu acho que importante uma coisa, né, Cati, enfatizar, que na última live, na quarta-feira passada, no nosso último encontro, nós ficamos de verificar a possibilidade, né, solicitada pelos municípios, se teríamos como repassar esse formulário em PDF. E, infelizmente, pelo site, a gente não consegue ter acesso. É realmente uma plataforma que vocês precisam preencher online, né? Por isso que é necessário organizar, sistematizar, antes de realmente lançar essas informações. Pelo menos até o presente momento, não é possível em PDF, né? Isso, Eulália, muito bem lembrado. E claro, que facilita muito, mas como as informações, elas vão ser contabilizadas à medida que o município ele faz o preenchimento dos dados e clica ali em enviar, ele salva e depois ele envia, essa informação ela já está sendo contabilizada, sendo registrada no canal oficial do Unicef, tá bom? Eu acho que do PMPI é isso, né? Está desligado o seu microfone. Estão me ouvindo? É porque tem só um barulhinho aqui, eu desliguei um pouquinho. Tá. E aí é exatamente isso. Se tiverem mais algumas dúvidas, né, como a gente está bem num bate-papo hoje, a gente vai conversando e se compreendendo durante esse processo. Em relação à reunião do CMDCA, né, nós também já falamos, tem muito recente toda essa informação, e aí foi enfatizada pelo Unicef na live da terça-feira, que a realização da segunda reunião do CMDCA, muitos de vocês já têm essa compreensão, porque já realizaram a primeira, né, a gente sabe que existem novos articuladores, sim, nesse ano de 2023, numa troca possível de município, aí a gente precisa enfatizar, reexplicar, mas muitos de vocês já conhecem esse processo, né? As informações precisam ser preenchidas na ficha Lilás, que se encontra lá na PCJ, no eixo de gestão e participação por resultados, né? Vocês precisam lá ter essa observação do campo que se refere a 2023, extrair, né, esse documento para o preenchimento da ficha Lilás, ter como referência esse plano, né, de direitos de criança e adolescente do município, e também o plano de participação cidadã de adolescentes, né, dos NUCAS, que aí a gente enfatiza que precisa também constar nesse preenchimento, né, listar essas informações nesse preenchimento. O cronograma dessas atividades, observar o que foi possível ser feito pelo município, que ainda não foi possível ser feito, e a partir também das observações desse relatório de meio período, do segundo relatório, que a gente está no aguardo. Mas, como foi falado pelo Unicef, podem se basear nas informações do último relatório, né, na realidade, enquanto esse outro não chega. E postar também na PCJ a ficha Lilás 5A e 5C. A 5A é a síntese da reunião, né, de avaliação, que foi mais uma vez enfatizada, que precisa ser realizada. Essa observação, essa síntese pelo conselho, por todo o colegiado, junto com o articulador e a equipe do selo. Então, acho que é um momento muito propício para se conversar como está essa caminhada. E a 5C, que é a que se refere ao ano de 2023, preenchida e assinada pelo presidente do CMDCA e o articulador do selo. Isso é uma coisa extremamente importante, porque muitas fichas que nós encontramos no processo ainda de validação estão, infelizmente, sem a assinatura, né? E aí é uma prerrogativa que existe lá e que precisa ser contemplada, a assinatura do presidente do CMDCA e do articulador do selo. Meninas, se vocês quiserem falar algo, podem interferir, tá? Porque eu não estou vendo ninguém. Eu quero só complementar, Eulália, em relação ao preenchimento e a todo o registro. A verdade, a ficha Lilás, ela traz essa possibilidade, né, do registro da reunião. Então, algo que dentro também, né, das políticas públicas a gente precisa ter esse hábito, né, do registro, e aqui não é diferente, né? A reunião do Conselho Municipal é uma reunião importantíssima, né, para que, de fato, todo o corpo, né, da rede de proteção, ela também se respalde, né, de todas as ações que estão sendo executadas, e aí a gente tem as fichas 5A e 5C, e no finalzinho da 5C, o Mário Volpe também, na live, ele enfatizou muito isso, né, que a gente precisa fazer, enquanto município, uma síntese, né, de uma avaliação dessa reunião. Então, o que ele chamou até na hora da live de 5D,
mas, na verdade, é uma continuidade da 5C e que traz essa possibilidade dessa síntese. Então, é importante ficar atento a isso, né, que esse prazo, até 31 de dezembro, como a Claudeia falou, assim, a gente não vai estar, e a Carlinha, né, também, a gente não vai estar lá na virada do ano fazendo, então, a gente se planejar antes, organizar, quem já fez, que bom, se não, então, procurar quais são as informações, já fazer esse registro e postar, porque isso é muito importante, principalmente para o município, né, porque tem todo um registro das ações e a validação, né, de quem está ali representando o Conselho Municipal e o selo das ações que estão sendo executadas, tá? Era só esse adendo. Não sei se a Clau quer falar também, Clau? Quero. Eu quero só reforçar também, Eulália e Catiusca, para todo mundo, a importância, e isso também o Mário Vuco falou na live, a importância da gente também estar acompanhando como é que está organizado o próprio Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Gente, isso é muito importante. Os conselhos que estão ali como referência na defesa desses direitos e no fortalecimento dessa rede de proteção. Então, tão importante quanto a reunião é a gente também estar organizando dentro do nosso município como é que está o funcionamento do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente no nosso território. Porque é ele que monitora, é ele que legitima as ações dessa rede de proteção. Então, gente, fica atento a isso, porque isso também pode ser cobrado no final da edição. Se esse conselho está ativo, se ele está realmente funcionando, se ele está dentro das prerrogativas, inclusive do próprio CONANDA, que é o Conselho Nacional, né, que vai normatizá-lo. Então, essa é uma dica que você precisa anotar. Eita, vamos ver aqui como é que está o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, tá bom? Só essa dica de funcionamento, tá bom, gente? Isso, e que a gente sabe, assim, que o quanto antes, né, a gente já falava e reforça, precisa ser organizado, porque eu acredito que só tem até o presente momento a pauta da reunião de dezembro, né, nos colegiados. E aí é preciso dar quórum, né, se organizar nessa agenda para cumprir mais essa entrega. Então, na sequência, é uma das ações que nós sempre recebíamos pergunta, né, na realidade, uma das metas do resultado sistêmico 1, que constava lá com o CRAS com serviços de atenção à primeira infância, e que nós tínhamos muitas dúvidas ainda de como seria esse processo de comprovação. E aí o Unicef divulgou na última live do Censo SUAS, com várias representatividades extremamente importantes da política de assistência social do país, né, reforçando o quanto é importante essa atenção e essa agenda no preenchimento, porque essa meta específica do resultado sistêmico 1, que é os CRAs com serviços de atenção à primeira infância, de que forma ela vai ser comprovada? Ela vai ser comprovada a partir do Censo SUAS, né, do preenchimento do Censo SUAS, que os municípios já começaram a se movimentar para isso, as secretarias de assistência em específico, né, e já está aberto desde o meio de outubro e vai até 8 de dezembro o preenchimento do Censo SUAS. Então, é uma construção já conhecida pelos municípios, né? Então, vai ser aferida a partir dessa ferramenta que será utilizada pelo Unicef e o Censo SUAS para coletar essas atividades, essas evidências da meta do resultado sistêmico 1, dos CRAs com serviços de atenção à primeira infância. O que é que o Unicef quer entender com essa meta? Ele quer buscar observar, a partir desses serviços ofertados para a primeira infância, essa integralidade, né, do desenvolvimento pleno dessa fase tão importante da vida, que é a primeira infância. Então, a partir dessa construção do Censo SUAS, dessa observação do que está sendo feito, o quanto isso está sendo atenção, o quanto isso está sendo prioridade no município, enquanto política pública de assistência social, e também dentro dessa intersetorialidade, né, com as demais políticas. Então, vai ser evidenciado, né, pelo menos um CRAS ofertando serviços de atenção à primeira infância. E aí, Eulália, quais serão esses serviços em específicos a serem observados? Os serviços de fortalecimento e convivência, né, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, na realidade, e o programa Criança Feliz também, que passa por esse reordenamento, né, que vai se tornar a primeira infância no SUAS. Então, são esses dois
esses dois mecanismos a serem observados dentro do preenchimento do censo SUAS. E aí, de que forma? Eles trouxeram exatamente esse recorte de algumas questões que precisam ser muito bem observadas na hora do preenchimento do censo SUAS, e aí acho muito importante que o articulador esteja atento e em contato com o mobilizador da assistência, para observar dentro da secretaria, né, da pasta, quem é que faz esse preenchimento, qual o setor específico, se é a coordenação do CRAS, se é a vigilância socioassistencial que faz esse preenchimento, para que também sejam contempladas as ferramentas utilizadas pelo selo Unicef nessa aferição das metas. E aí, dentro do censo SUAS, em específico dessa meta do resultado sistêmico 1, as questões 16 e 18, elas vão apurar se o CRAS ou a rede referenciada, aí eles ofertam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, segundo esse público específico de 0 a 6 anos de idade, a primeira infância, né? Então, a resposta dessa questão 16, e aí eles trazem, né, que esta unidade que oferta diretamente o serviço, né, dentro do CRAS, ou do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, com esse público específico da primeira infância. E aí o Unicef considera como oferta direta se as atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo ocorrerem no CRAS, ou então se o serviço for executado em qualquer outro espaço, mas desde que a equipe do CRAS seja quem execute, né, ou seja essa equipe vinculada ou subordinada a este CRAS. Precisa ter todo esse processo de intersetorialidade. E aí é muito importante observar esse preenchimento do censo SUAS, a questão 16 e a questão 18 também, onde eles trazem que a questão apura se a rede referenciada no CRAS oferta, né, o serviço de fortalecimento de vínculo também para este público. E aí é quando se referencia à primeira infância, é essa observação. Se o CRAS tem o serviço direcionado a este público específico. Então, vai ser aferida a partir do censo SUAS. Então, se o município tem esse serviço disponibilizado, seja a partir do programa Criança Feliz, ou de algum grupo operativo dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo em específico, ele vai ser preenchido lá no censo SUAS e aferido pelo Unicef e automaticamente batida a meta, digamos assim, do resultado sistêmico 1. Quando se refere aos CRAs com serviços de oferta à primeira infância. Outra questão extremamente importante também é a questão 42, né, que refere-se especificamente ao programa Primeira Infância no SUAS, né, o nosso querido Criança Feliz, que passa por esse processo de reordenamento. E aí pergunta se este CRAS executou o programa Criança Feliz em agosto de 2023, ou seja, eles vão aferir a partir desse movimento de segundo semestre, né? Então, agosto de 2023 é muito específico lá no censo, e aí é isso que o Unicef também vai considerar. Então, que os questionários elaborados, né, passem por essa observação também, na realidade, preenchidos, passem por essa observação também, para que a meta seja compreendida, né, e entendida. Então, se tiver mais alguma dúvida, a gente vai conversando, se eu não tiver sido tão clara. Eulália, eu queria só Pode ir. enfatizar a questão do reordenamento, e que se as pessoas não conhecerem a nota, né, a resolução, onde esse reordenamento ele foi aprovado, né, no Conselho Nacional de Assistência, e aí, gente, é importantíssimo saber como o Primeira Infância no SUAS, a partir desse reordenamento, ele vai ser executado. A gente entende, né, que muitos municípios já têm adesão, né, ao Primeira Infância no SUAS desde 2016, mas precisa ir, a partir de agora, com esse reordenamento, também organizar essa oferta, levando em consideração as visitas domiciliares que já acontecem no município. Eu vou tentar resgatar aqui a resolução, e se eu conseguir, eu já posto aqui, coloco no chat, porque é importantíssimo todo mundo se apropriar dessa resolução e desse reordenamento, e, claro, fazer o preenchimento da melhor forma possível aqui nessa questão, tá? Vou tentar resgatar por aqui. Você pode continuar no seu resultado sistêmico. Eu vi agora. Pois é. E aí a gente vai falar do CIPIA, que é o sistema que tem um dos objetivos, né, dele é fazer com que todos os casos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, eles sejam notificados. Hoje nós temos, infelizmente, muita subnotificação, muitas situações de violência,
institucional, física, psicológica, enfim, as várias formas que não são notificadas. E, claro, o Conselho Tutelar, ele aparece como órgão importantíssimo nesse processo de registro, mas não é só o Conselho Tutelar. Quando, enquanto sistema de garantia de direitos, eu me coloco nessa rede de proteção, nessa rede que balança, né, e protege, então, quando eu me coloco nesse lugar, eu também tenho a responsabilidade de fazer esse registro no sistema. Ah, Catiusca, mas a minha internet não é boa, a estrutura, a minha infraestrutura não permite, eu não consigo, de fato, ter uma... Isso a gente sabe, né, de todas as dificuldades e desafios que toda a gestão municipal tem no processo de garantia, né, de promoção, defesa e garantia dos direitos da criança. E aí nós estamos aqui, né, juntos e juntas, para lutar contra toda essa forma, né, que acaba, de certa forma, contribuindo para essa não notificação, mas dizer a vocês que o registro no sistema, ele materializa todo o esforço, né, que a rede de proteção, que o sistema de garantia de direitos precisa realizar quando mostra o que está sendo feito nessa rede de proteção. Então, o sistema, o CIPIA, ele é importantíssimo, não só para o Conselho Tutelar, é para toda a rede. Hoje, quando a gente fala de dados atualizados, o próprio Mário Volpe, ele trouxe isso, né, a linha de base, ela está para cada município, apresentada de acordo com o porte populacional. Então, a linha de base, ela vai trazer também para cada município a meta que precisa ser atingida. E aí, gente, é importante olhar para essa meta, olhar para onde se consegue alcançar e buscar nos dados oficiais as informações referentes ao seu município. Como é que está o meu município hoje de acordo com o meu porte populacional, com a minha quantidade, né, populacional? Então, é importante olhar para isso, olhar para quem hoje vai realmente fazer esse registro, que não é só o Conselho Tutelar, tá? O Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, importante, precisa desse apoio da rede. Muitas vezes o Conselho, ele é visto como um órgão de punição, ele não é um órgão de punição. O Conselho Tutelar, a gente precisa defender esse organismo, ele é um órgão de proteção, e todos os conselheiros tutelares precisam do nosso apoio. Então, fazer com que o CIPIA ele funcione é para além do registro, é fazer com que essa rede ela realmente proteja as crianças e adolescentes. E o Unicef traz o sistema como um mecanismo desse registro e um mecanismo de aferição para o município. O município vai olhar para a sua meta, vai olhar onde ele consegue alcançar e melhorar essa meta. Às vezes, tem município que consegue atingir não só essa meta, como também consegue aumentar, porque entende, dentro da rede de proteção, que é importante fazer todo esse fortalecimento, né, da rede. Então, do CIPIA é isso. A entrega, que todo mundo fica naquela ânsia. Como é que eu vou fazer? A gente precisa pegar esses dados atualizados internamente. A gente vai pensar também, enquanto a CERT, para poder apoiar, né, todos os municípios, como também subsidiar vocês, mas enquanto gestão municipal, enquanto órgão público, vocês podem procurar nas secretarias, na Secretaria Nacional, nos dados oficiais, porque vocês conseguem essas informações e conseguem fazer o paralelo com a realidade municipal, tá? Eu acho que do sistema é isso. E um monte de gente levantou a mão, no final a gente vai conversar. Pode passar, Eulália. As 5 ações. Gente, a gente está num movimento tão legal, né? Eu percebi, assim, não só Pernambuco, como Paraíba e Alagoas, num movimento muito bonito, né, de enfrentamento, de prevenção e enfrentamento à violência. Muitas ações. A Paraíba, eu fiquei muito tempo, durante toda essa semana, bem envolvida também com as ações que a Paraíba realizou. Eu fiz alguns comentários de muitos municípios paraibanos. Fiquei muito feliz, né, com as entregas também de 2022. E agora, em 2023, a gente também já percebe o movimento de entrega. Temos até 31 de dezembro para todas as ações e campanhas que foram realizadas no tocante à prevenção, né, e enfrentamento, e a prevenção, né, à violência,
elas sejam registradas no formulário específico, tá, na PCJ. A PCJ disponibiliza um formulário específico, onde vocês vão colocar qual é o tipo de ação ou campanha, vocês vão colocar qual é o público específico, vocês vão colocar qual é o objetivo desta ação ou campanha, qual é o público direto e indireto que foi atingido com essa campanha, os resultados alcançados, as lições aprendidas, o registro dessas informações. E assim, vamos correr, que 2023 nós temos pouquíssimos municípios que postaram as suas ações. Então, vocês precisarem de apoio, uma conversa específica. Por sinal, eu vi aqui que a Vanessa, da Paraíba, Vanessa, eu esqueci de onde você é, Vanessa, mas a gente conversou agora de manhã já pelo canal de atendimento. Não é Juru, Cátia? De Juru, exato. Vanessa, nós conversamos há pouco, e a gente vai marcar um momento. Então, nós estamos à disposição para sentar, para conversar, qualificar. E aí, o que é essa ação de prevenção, Catiusca? Eu tenho muitos temas que eu posso trabalhar com a rede. É o Maio Laranja, é o combate ao trabalho infantil, é educação sem violência, e aí tratar da Lei Menino Bernardo, é o antirracismo, a gente trazer para a roda, né, da rede, juntando os NUCAs, juntando os adolescentes, conversando sobre isso. Tem muitos municípios que também falaram sobre o bullying, e isso é tão importante, gente, fazer todo esse movimento dentro do município mostra o engajamento da rede, né, na prevenção à violência. Então, façam, registrem, postem na PCJ, tem dúvida, a gente senta, a gente conversa, a gente tenta qualificar junto com vocês. E é isso. 2023, a gente precisa correr, porque eu percebi na PCJ que tem poucas postagens ainda das ações e campanhas, tá? E a gente tem um prazinho apertadinho, né, sobre isso. Pode passar, Eulália. Eu acho que tá. Hoje é tudo seu. Olha para isso. Pois é. Em 2023, nós realizamos muitos encontros, e aí falando da implementação da lei, né, da escuta protegida, de como estabelecer os mecanismos para a implementação dessa lei, a 13431 de 2017, o decreto 9.603 de 2018. Essas duas normativas, elas trazem para os municípios alguns mecanismos para essa implementação, alguns caminhos também para essa implementação, e nós realizamos, em agosto, um plantão Tira Dúvidas, falando sobre a constituição do comitê, a resolução do CONANDA, né, que aconteceu também esse ano, e nesse plantão foi dada toda uma diretriz, a gente tem a gravação de todos esses encontros, como a gente tem agora, né, todo no plantão a gente fala quais são os caminhos, das orientações, nós já percebemos muitos avanços, né, de todos aqui, em relação à instituição do comitê, a normativa, de quem vai compor, quais são as pessoas estratégicas que precisam compor esse comitê. Em setembro, nós conversamos sobre o fluxo. O que é o fluxo? O que é isso? Como é que eu vou estabelecer um fluxo, um caminho? Então, a gente precisa, enquanto comitê gestor, e aí depois do comitê instituído, as pessoas elencadas, vai se pensar quais são os caminhos e estabelecer um fluxo desses atendimentos e desses encaminhamentos na rede de proteção para a implementação da lei. Não só em relação à escuta especializada, e aí entendendo também que na rede de proteção a gente tem a segurança pública, a gente tem o judiciário, né? Então, juntar todo esse corpo, né, de atores, para que no fluxo ele fique muito bem definido como vai ser a implementação da lei. Falamos disso no dia 6 de setembro. Em outubro, bem recente, né, falamos sobre os protocolos. E nos fluxos eu lembro que nós realizamos solicitamos um município que apresentou que foi o triunfo, uma experiência de como eles estabeleceram o fluxo, que isso também anima a gente, né, e dá alguns caminhos de como a gente estabelece os fluxos, e quanto aos protocolos, foi convidado o município de Vitória da Conquista, né, que tem também uma experiência muito exitosa na elaboração do protocolo. Então, nós apresentamos o protocolo, existe o protocolo geral, para algumas pessoas aqui no canal de atendimento, nós já encaminhamos esses documentos, mas para quem não tem,
nós estamos aqui à disposição também para encaminhar para todo mundo, e ele vai dar realmente, o fluxo é o caminho e o protocolo é o como vai fazer. Quais são os documentos, os instrumentos que eu vou utilizar nesses caminhos que eu estou traçando, tá? Então, uma outra coisa, que eu não sei se está no outro slide, eu acho que sim. A gente fala... Não, pode voltar, Eulália. A gente fala na PCJ que tem até 31 de dezembro para poder comprovar a implementação da lei 13431 e do decreto 9603. Só que a gente tem, e o Unicef está preparando esse documento, e é um cuidado muito grande, né, para esse preparo, para que essa comprovação ela aconteça a contento, né, e que mostre para vocês. Eu já vi também que muitos municípios já postaram decreto, já postaram legislação, já postaram portarias, onde tem o comitê já instituído, e isso nos deixa muito felizes, né, porque tem todo uma organização municipal para a implementação da lei, mas vai ter um documento que o Unicef também vai disponibilizar, e nesse documento vocês vão poder comprovar a implementação da lei. Esse documento ele vai ser disponibilizado em breve, o Unicef está organizando para poder nós socializarmos, né, com todo mundo, tá? Eu acho que é isso, sobre os mecanismos, deixa eu ver se tem mais. E aí os cursos. Eu posso falar sobre os cursos, depois as minhas colegas também. Pode, fica à vontade. Pode. E se vocês quiserem falar também sobre os slides anteriores, sobre as entregas do RS6, também, viu? Fiquem à vontade. Se eu esqueci alguma coisa. Cátia, eu queria só que você reforçasse, se possível, porque a gente já resolve, uma pergunta de Valéria no chat, que ela pergunta que a formação do comitê no município, né, vai ser publicada agora por meio de decreto, e o que teria que ser comprovado ainda até o final de dezembro, que seria a lei de escuta protegida, né? Eu digitei um pouco para ela embaixo, mas se você aproveitar a sua fala aí, ótimo, que compõe, né, esse combo do resultado sistêmico 6. Ótimo, pronto. A implementação da lei, a comprovação, na verdade, da implementação da lei, seria muito, Valéria, no que diz respeito ao documento, e aí a comprovação, tá? Seria esse documento que o Unicef vai disponibilizar ainda. Eu já vi que muitos municípios já postaram a portaria, decretos, que institui o comitê, e que isso nos ajuda muito, porque a gente sabe quais são os municípios que já começaram a implementar a lei. Mas vai ter um documento específico do Unicef, onde nesse documento todo mundo vai conseguir apresentar essa iniciativa da implementação da lei, tá? Então, a comprovação vai ser através desse documento que vai ser disponibilizado pelo Unicef. Mas isso não quer dizer que vocês não possam não postar. Podem postar, sim. Pode postar o decreto, pode postar onde tem um comitê, pode postar portaria, tudo. Vocês podem postar tudo, mas há um documento específico que vai ser responsável por essa postagem, tá? Eu acho que eu respondi. Tá? Eu vou falar também sobre os cursos no AVA. Gente, o ambiente virtual de aprendizagem é um ambiente onde a gente tem a possibilidade da qualificação profissional, né? Assim que eu entrei na CERT, eu fiz logo. O curso da Lei da Escuta Protegida, dentro do RS6, a gente tem também um curso que é disponibilizado pelo Indica, mas está no site do Unicef, que é sobre o CIPIA, e ele é bem didático, gente, assim, nesse curso, ele traz tutorial, e é bem rapidinho, da Lei da Escuta Protegida, são 30 horas, você organiza seu tempo, faz a gestão do seu tempo, para que, de fato, a lei, e aí tudo que diz respeito à implementação da lei aconteça. E, em relação ao CIPIA, ele traz tutoriais, uma coisa bem simples, explicando quais são as funções, quem é que pode acessar o CIPIA, como ter esse acesso, quais são os canais de comunicação, a questão do sigilo e do cuidado com as informações, para não revitimizar, né, essa criança ou adolescente. Então, é um curso, e aí especificamente do RS6. Os demais cursos, eles são muito explicativos, eles falam tudo sobre cada resultado sistêmico. Então, a gente orienta, para quem não fez ainda, acessa hoje, acessa agora, daqui a pouco, quando terminar a live, para poder começar a fazer o curso, porque você vai organizar o seu tempo, a sua gestão, e muitas dúvidas
que às vezes a gente tem no dia a dia, no decorrer, a gente consegue tirar quando começa a fazer o curso. Eu digo isso por mim, assim, que entrei recente, né, na CERT, ontem não, hoje faz 3 meses, né, que estou na CERT, de dia 16, estou de aniversário na CERT, então hoje faz 3 meses, e eu, assim que entrei, eu fiz logo todos os todos os cursos, e de fato me ajudou muito, 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 muito a entender, não só o resultado sistêmico 6, que eu estou muito envolvida, mas todo o selo, né, o guia metodológico. Então, a gente orienta todo mundo a fazer o curso, tá? Aqui tem um link do AVA, a gente pode disponibilizar aqui no chat também, né, colocar para vocês, e a gente precisa que todo mundo faça. Não é só quem está envolvido no selo, não. No caso da rede de proteção, todo mundo que compõe a rede, tá? É aberto. Eu acho que é isso, as meninas podem reforçar também. Na realidade, toda a agenda de cursos, ela é extremamente importante, sejam eles cursos obrigatórios, os cursos que não são obrigatórios, porque, como nossa querida Ana Cláudia, né, que esteve conosco por muito tempo, dizia, capacitação é salário indireto. E aí eu aprendi muito essa frase com ela e ficou, né, no meu subconsciente. E realmente é um ambiente muito rico em capacitação, né? Às vezes a gente se esforça dentro da nossa realidade financeira para pagar um curso ampliado, uma determinada coisa, muitas vezes se deslocar da nossa casa. E aí, dentro do ambiente do Unicef, tem muitos cursos muito importantes, muito bons, seja para o nosso currículo profissional, como também para esse processo da metodologia do selo, e totalmente gratuito e acessível a todos, né? Dentro do resultado sistêmico 7, nós temos também 3 cursos disponíveis lá, que a gente pode falar no momento posterior, para não confundir muito as informações, né, aqui com vocês. Mas nós temos o curso sobre o orçamento, né, e participação lá na gestão, né, da política de assistência. Nós temos também o curso sobre o próprio resultado sistêmico 7, os indicadores, né, dentro desse resultado. E aí, na educação, nós também temos os cursos de referência e achamos muito importante fazer esse processo de mobilização com vocês para acionarem o AVA, porque se faz muito importante também ter esse olhar voltado para a capacitação, porque como a gente disse, o selo Unicef por si só, ele não é só uma entrega, né? Não é só entregar, cumprir a tarefa, mas na realidade a grande intencionalidade do selo é essa capacitação e melhoria dos municípios, né, na execução das políticas públicas municipais. Então, não existe a execução sem a capacitação, né? Senão a gente faz aquilo que a gente não compreende. E aí o que é que acontece? O serviço fica desqualificado, infelizmente, ou insuficiente. E aí existem muitas possibilidades da gente se qualificar a equipe dentro da plataforma também disponibilizada pelo Unicef. Para que a gente comece a responder as perguntas, que estão, né, bem intensas no chat, inclusive, a gente queria focar... Claudete, você quer falar sobre os cursos? Me perdoe. Não, meu amor, tá. Não é isso que você disse mesmo, vai direto para o AVA, e lá você escolhe qual é o que o seu município ainda está pendente, e já clica, manda a equipe que tem que ser referenciada no município para fazer, e vai-se embora, viu? Isso. Já tem algumas perguntas aqui, viu? Vamos lá. Depois, quando você terminar, eu digo. Ok, em relação a uma outra estratégia que a ACERT, né, vem intensificando, e aí pela necessidade de alguns municípios já que haviam sinalizado, é que nós estamos com atendimentos presenciais nos estados de Pernambuco, né, e também na Paraíba, sempre às quintas-feiras, e devem ser agendados com antecedência pelo canal ACERT, né, com o ponto focal, os articuladores, os AMAs dos respectivos estados, né, e acho que é uma excelente oportunidade do município ter esse acesso presencialmente, né, caso queiram, nos estados, para conversar com a ACERT, né, já tem município fazendo esse agendamento, já houve município também sendo atendido, né, presencialmente, e aí está aberta essa possibilidade para vocês, nós inclusive já divulgamos no grupo, estamos aqui reforçando, como também os nossos canais de comunicação, né, que a gente sempre reforça, através do canal ACERT, né, esse número do canal ACERT, a gente sempre reforça isso, ele é um WhatsApp, na realidade, e lá você é direcionado, né, pelo robozinho para chegar até onde você deseja.
A ligação direta não acontece pelo WhatsApp, você precisa ligar, se quiser falar com um de nós, por linha direta, né, digamos assim, pela operadora. Se você ligar pelo WhatsApp, não chama para a gente não tem essa capacidade dentro do sistema, porque não é um WhatsApp operacional, é um sistema. E às vezes o pessoal, né, até diz que é difícil conseguir resposta no canal, mas às vezes é por um não cumprimento ou não compreensão desse próprio fluxo, né? E aí quem tiver essa dificuldade, de repente acessa de uma outra forma para que a gente verifique onde é que está preso o seu atendimento no canal, porque desde que entrei na CERT, pelo menos para mim, o fluxo tem funcionado, né, e diariamente atendo muitas pessoas através do nosso bot, né, do nosso amado canal ACERT. E tem também os e-mails que a gente deixa para vocês nos contactarem. E vamos às perguntas, que não são poucas. E é uma conversa, viu, gente? O que a gente não souber, a gente também diz. Então, aqui para ser sincero. Amiga, só um minutinho. Tu quer que eu volte lá no chat para ir dando uma olhada? Eu colei, mas eu já tenho algumas aqui. O CMDCA, ele está perguntando aqui, a CMDCA Souza, ela não colocou o nome dela. Na lista de presença, como CMDCA, é para assinalar qual opção para quem é representante da sociedade civil. Não vi essa opção. Obrigada. Se ela está falando em relação ao preenchimento lá da ficha do CMDCA? Deve ser a lista de presença. Deve ser a lista de presença. Sim, a lista de presença da CERT, né? Sim. Eu acho que tem como colocar outro. Exato, gente. Não avaliei, mas acho que tem como colocar outro lá e aí escrever a sua representação. Se não tiver, nos perdoe, a gente faz esse ajuste. Pronto. Ana Maria pergunta, no meu município não opera um CIPIA ou CIPIA. E aí, o que a gente faz? Infelizmente, é Ana Maria? Ana Maria. Ana Maria, nesse sentido, e tem também da gestão de Marisópolis. Pergunta a mesma coisa também mais acima. Pronto. O CIPIA, infelizmente, a gente diz assim, infelizmente ele não é obrigatório, tá? Ele não é um sistema onde os agentes, né, da rede de proteção, eles precisam acessar. Apesar de muitos municípios acessarem porque entende, né, da importância do sistema, não existe uma obrigatoriedade do acesso. O que a gente pode fazer e orienta? Que para agora, a gente não sabe se vão ser os mesmos conselheiros tutelares, porque a grande maioria que acessa é conselho, pode fazer um momento específico, vocês podem reforçar isso, né, junto à gestão municipal, o gestor, a gestora, sobre o acesso ao sistema. Existe a coordenação estadual, né, e do CIPIA, existe uma coordenação nacional também do sistema, e nossa orientação é procurar também esses canais para que, de fato, possa dialogar com a gestão, possa dialogar com a rede de proteção, com o sistema, para quem compõe, né, o sistema de garantia de direitos, fazer uma formação, tá, específica sobre o uso do sistema e identificar quais são os maiores desafios para a execução do sistema, para, na verdade, o uso desse sistema, né, que é um sistema simples, não é complexo. Eu, particularmente, assim, eu fiz uma vez só o curso, e no curso ele é muito autoexplicativo, porque são tutoriais. Então, o que, na verdade, precisa é ter essa conversa mais internamente, a nível de gestão, e sim, chamar o Estado, chamar a coordenação nacional, para poder fazer esse fortalecimento da rede. Porque o uso do sistema, ele vai fortalecer a rede de proteção, gente. Vai fazer com que os casos que são identificados, eles sejam notificados, né? E que aí, de fato, o sistema, ele começa a conversar com todos que compõem essa rede, para que, de fato, a rede, que a gente chama muito a rede balance, né? Então, a nossa orientação é essa, procura coordenação estadual, procura coordenação nacional, esse apoio para que o sistema ele seja pleno, né? De utilização plena no município, tá? Perfeito. A Helena Vital está perguntando aqui sobre onde ela pode fazer a inscrição do MIO. Não foi pauta hoje, mas eu peço para a Helena Vital entrar pelo canal da CERT e me procurar, tá bom? Eu falo com você
no privado. Como é que você faz essa inscrição e te ajudo, tá bom? Bom, a Paula Catarina pergunta, no caso do resultado sistêmico 1, só a entrega do Plano Municipal da Primeira Infância para quem ainda não entregou, só entrega, eu não entendi, se ela pudesse falar, não é? Ela está perguntando, só a entrega do PMD para quem ainda não entregou? Na realidade, se ela pergunta sobre a entrega do PMPI em si, essa entrega já foi finalizada em 31 de março desse ano, né, de 2023, que era colocar lá na PCJ o plano de primeira infância disponibilizado pelo município, aí para que ele passasse por um processo de pontuação e validação, e que agora é o processo de implementação. Eu não sei se pode ser postado posteriormente. Alguém sabe me responder? Postado posteriormente, eu acredito que se consegue, Eulália, porque a gente já percebeu até que tem pessoas que conseguiram postar após o prazo. Sim, Mas não pontua prazo, tem, né? não tem a pontuação desse prazo. Né? não tem a pontuação de ter entregue no prazo original, que foi estabelecido, mas ele pode colocar a qualquer tempo. Isso. Aí, gente, aí aqui está dizendo, além do decreto. Não, Silvia Barbosa está perguntando. No caso, todos os membros do comitê gestor devem fazer o curso, além da lei do decreto regulamentar e da portaria. Precisamos fazer 5 ações da escuta especializada? Oi, Silvia. Silvia e os demais. Além do decreto, porque a implementação da lei da escuta protegida, ela tem um fim, né, que é a garantia da proteção dessa criança que é vítima ou testemunha de violência. Então, existe na lei, no decreto, prerrogativas, né, de como fazer a escuta especializada pela rede de proteção e o depoimento especial, que é pelo sistema de segurança e o judiciário, quando é o caso. Então, assim, é uma coisa específica. As 5 ações são ações e campanhas que são realizadas pelo município na prevenção e também no enfrentamento às violências. Então, quando a gente fala das 5 ações e campanhas, o município vai realizar um fórum, eu estou aqui só dando um exemplo, um fórum onde vai se tratar a educação não violenta e vai chamar a rede, vai chamar as escolas, vai chamar o NUCA, vai chamar todos que compõem o município, podem chamar as famílias, e vai tratar dessa educação não violenta. É uma ação, é uma campanha que o município está realizando, e vocês precisam registrar isso e colocar naquele formulário. Quando a gente fala durante o ano de 2023, 5 ações e campanhas, vocês vão pegar 5 temas diferentes. O que é que a gente percebe também? Às vezes vai tratar de alguns temas, por exemplo, o Setembro Amarelo, que a gente pegou muitos casos. Setembro Amarelo, ele tem uma linha de atuação que é a prevenção e a valorização da vida, né, e a prevenção ao suicídio. Mas precisa ter uma relação, uma correlação com a causa ou a consequência de uma violência. Então, a ação por si só do Setembro Amarelo traz mais questões relacionadas à saúde mental, por exemplo, né, que envolve a saúde, do que necessariamente uma causa ou uma consequência de uma violência. Então, esse cuidado também é importante para todo mundo, tá? Porque realmente confunde. Mas quando a gente vai postar 5 ação e campanha, é nesse sentido. Eu vou fazer uma ação ou campanha sobre a educação não violenta, eu vou fazer uma ação ou campanha sobre o combate ao trabalho infantil, eu vou fazer uma ação ou campanha ao combate ao racismo, eu vou fazer uma ação ou campanha ao combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. São 5 ações e temas diferentes, tá? E em relação ao que você perguntou, a lei da escuta protegida, aí sim, são mecanismos estabelecidos que precisam ser organizados no município, vocês podem sim postar, mas o documento que comprova, e aí eu vi que alguém perguntou aqui o prazo, se tem um prazo desse documento, ainda não temos, mas estamos em conversa constante com a equipe do Unicef, e assim que esse prazo ele for estabelecido, e esse documento ele for disponibilizado, nós vamos divulgar maciçamente para todo mundo, tá bom? Não sei se eu respondi. Kátia, a Valéria está perguntando, a Valéria Brandão, se o município não conseguir concluir todos os fluxos,
e o protocolo até dezembro, se eles serão penalizados. Não, assim, o importante é que, de fato, se faça, né? Porque para a implementação da lei precisa ter o fluxo, precisa ter o protocolo. O que a gente precisa é que nesse documento de comprovação da implementação da lei, isso esteja muito bem delimitado. Como o município se organizou, estabelecendo um comitê gestor, que vão ser as pessoas responsáveis para a implementação da lei, como o fluxo desse atendimento, ele pode estar organizado no município, isso precisa estar muito claro, e como o protocolo, ele também está delimitado. Como está em funcionamento, é importantíssimo que isso esteja, né, acontecendo, mas uma vez que o município ele já se organiza para a realização, não há uma penalização, até porque a gente não tem ainda esse documento de comprovação, né? Esse documento de comprovação é que vai trazer realmente uma possibilidade de que o município apresente quais foram os mecanismos estabelecidos na realidade local, né? Levando em consideração a rede que se tem. Perfeito. A Angélica pergunta, a comprovação da primeira infância tem que ser preenchida no censo do CRAS ou do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo? Na realidade, essa aferição, né, do resultado sistêmico, uma meta dos serviços oferecidos em atenção à primeira infância, CRAS, né, com serviços oferecidos, ela vai ser a partir do preenchimento do censo SUAS, né, que já é, na realidade, uma ferramenta, né, que a gestão municipal de assistência social conhece, né, não é um documento novo, e aí vocês precisam apenas se atentar a essas questões que nós evidenciamos aqui, a questão 16, a questão 18 e a questão 42, que são questões específicas que vão ser observadas pelo Unicef em relação a esses serviços oferecidos e disponibilizados para esse público específico, crianças de 0 a 6 anos de idade. E em específico dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, e a partir também do programa Criança Feliz, ou Primeira Infância no SUAS, que está passando por esse processo de reordenamento. Então, os articuladores precisam buscar o mobilizador da assistência para conversar com quem preenche esse censo SUAS no município e observar de perto essa demanda. Pronto, Eulália, a Diana está perguntando sobre o indicador 7, como é que faz para comprovar o percentual de famílias registradas no cadastro único de acompanhamento pelo Serviço de Proteção? Na realidade, essa é uma pergunta recorrente no canal, sempre. E aí, o que é que acontece? Porque lá, quando a gente falou sobre lá em junho, julho, que a gente já conversava sobre isso, em agosto, dentro do resultado sistêmico 7, abriu-se a possibilidade de fazer a solicitação do ajuste de linha de base de 2019, em relação a esse número de famílias acompanhadas pelo município, em virtude de equívocos, né, que foram percebidos. Abriu-se essa possibilidade, que foi até 30 de setembro, os municípios tinham que fazer esse processo de adesão voluntária, porque era uma observação onde os municípios iam, né, fazer dentro do próprio território, a partir dos preenchimentos de RMA, né, no CRAS, se esse número estava equivocado, fazendo essa comparação também com a linha de base disponibilizada lá no relatório de meio período pelo Unicef, e aí se houvesse essa real necessidade, o município voluntariamente se disponibilizaria a preencher esse formulário e colocar a justificativa. E aí fechou-se essa possibilidade no final de setembro, foi validado pelo Unicef esse processo, já houve várias devolutivas na PCJ, e o que estamos esperando até o final de novembro, que é o compromisso, né, do Unicef, é o estabelecimento das novas metas para aqueles municípios que foram aceitas justificativas de acordo com as orientações. Então, é esse processo que está no aguardo. Os municípios que não viram essa necessidade, que o número está lá correto e que está aparecendo na PCJ pendente, não se preocupem, tranquilize o coração, diga ao povo no canal DG, tranquilize o coração. Por quê? Porque foi um campo aberto a todos os municípios. Eles não listaram, né? Eles não fizeram essa seleção. Então, aparece a entrega para todo mundo. Então, para quem não entregou ainda, fica o status de pendente, mas na realidade o município não está pendente, não houve a necessidade de colocar lá, entendeu? E aí, quando as novas metas forem reajustadas, esse pendente some para todo mundo. Não se preocupem, tá? Tá tudo certinho. E os municípios que postaram já foram validados, dê uma olhadinha lá no canal, na PCJ também, que já foi dada devolutiva. Perfeito. Só falta agora Natália... Perfeito, obrigada, amada Lália. A Natália Gardeni, ela perguntou
sobre os alertas da plataforma da busca ativa vacinal, porque ela disse que a secretária de saúde dela recebeu o e-mail, mas o sistema não abre para ela já inserir os alertas, né, porque está fechada essa aba. Aí deixa eu responder, gente, nós tivemos agora, no momento, somente os encontros para a gente fortalecer e aprofundar as questões relacionadas à metodologia, tá bom? A plataforma está aberta apenas para a gente criar aquela configuração mínima de colocar os perfis, né, de quem vão ser os agentes, quem vão ser os supervisores, né, quem vão ser as pessoas que vão estar dentro da estratégia ajudando, mas essa parte dos alertas, nós ainda não estamos com isso aberto para a gente poder fazer essa alimentação, porque a plataforma ainda está passando por alguns ajustes, e ela está, inclusive, ainda sendo testada por alguns municípios pilotos. Então, essa parte do alerta, ela está fechada mesmo, tá bom? Se algum outro município tiver qualquer outro problema em relação por exemplo, senha, não está conseguindo de jeito nenhum acessar essas senhas, entra pelo canal da CERT, fala com a especialista da saúde, que sou eu. Se for apenas a liberação pelo prefeito ou pelo gestor político, eu posso encaminhar para vocês esse e-mail. Se for uma situação mais que eu não tenha permissão para resolver, aí eu encaminho o suporte do Unicef para que vocês resolvam diretamente com o suporte, porque tem coisas que eu não tenho permissão para fazer. Em relação aos alertas, podem ficar tranquilos que ainda a gente não está trabalhando os alertas dentro da plataforma, tá bom? Seguindo, quais são, o Gerardo está perguntando, quais são os itens a serem observados no censo SUAS para comprovar o trabalho das crianças? Gerardi, a gente já tinha falado anteriormente, né, no início do plantão, acredito que você tenha entrado posteriormente, mas a partir do resultado sistêmico 1, lá onde tem CRAS com serviços de atenção à primeira infância, né, ofertados, lá vai ser aferido a partir do Unicef e a partir do preenchimento do censo SUAS, em específico, né, essa observação em ênfase às questões 16, 18 e 42 do preenchimento do censo SUAS. Então, os articuladores que não fazem parte, digamos assim, da política de assistência municipal e não têm um pouco de conhecimento sobre essa ferramenta específica, né, que é bem específica da assistência, o censo SUAS, devem procurar os mobilizadores da assistência, os secretários municipais, para que tenha uma conversa, né, e esse alinhamento no preenchimento. Vão ser observados lá o preenchimento a partir dos serviços ofertados para a primeira infância de 0 a 6 anos, nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo no município, e também o programa Criança Feliz, né, que passando por esse ordenamento para ser primeira infância no SUAS. Então, é essa observação que deve ser feita dentro do preenchimento do censo SUAS. Tem também uma outra pergunta aqui, que a gente pode contemplar. Pois não. Que é na pergunta se vocês sabem dizer alguma coisa sobre o painel do Unicef, que está bem desatualizado, né? E eu queria que Cátia falasse um pouquinho, porque a gente conversou sobre isso. Por gentileza. Tá. Na live de quarta-feira, hoje é quinta. Terça-feira. Terça-feira. O Mário trouxe isso também, o Igor, muita gente comentou também sobre o painel, porque ele acaba realmente apresentando algumas inconsistências. E aí, assim, gente, o painel ele foi lançado recente, enquanto sistema, né, porque o painel é um sistema, ele está passando por todo um processo, né, de arrumação, ele tem a interoperabilidade, ou seja, ele conversa com outros sistemas, como a PCJ e outros sistemas, para que, de fato, as informações elas cruzem. Então, é um sistema novo. Então, por ser esse sistema novo, o Unicef está bem atento, né, a equipe do esporte, principalmente, bem atento a todas essas inconsistências. E nenhum município vai ser penalizado ou vai ter, em função dessa divergência de informações que acontece no painel. Isso foi dito, né, no encontro da terça-feira pelo coordenador nacional, o Mário Volpe, e também pelo Igor, que também dá todo um suporte, né, aos municípios, não só aqui, né, do semiárido, como também da área da Amazônia. Então, assim,
Fiquem tranquilos em relação a isso. A plataforma, ela está, por ser um sistema, a gente entende, no sistema IPCF, quem mexe, né, no IPCF, por exemplo, que é o sistema do Programa Criança Feliz, eu participei muito lá da construção do sistema, fiz muita formação sobre esse sistema do IPCF, e a gente também passou por muitas situações difíceis no início, né, do sistema, porque mostrava muita inconsistência, porque é máquina, né? É sistema. Então, à medida que as pessoas começam a utilizar, eles começam a apresentar e vai se ajustando. Então, fiquem tranquilos, o coordenador nacional falou assim, o Igor, que dá todo o suporte, toda uma equipe do Unicef está bem atenta, e nós também, atentos e atentas a essas divergências e inconsistências que o sistema vem apresentando, tá bom? Eu acho que é isso. Eu estava olhando uma outra coisa aqui, eu acho que é sobre o curso. O Gerard perguntou, né, o curso sobre o CIPIA, se tem um link específico do CIPIA. Tem um curso do INDICA, que é a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, dentro do ambiente virtual de aprendizagem do Unicef. Você precisa se cadastrar no ambiente virtual, e aí, por resultado sistêmico, você vai no resultado sistêmico 6, vai ter o curso da Lei da Escuta Protegida e tem o do Indica, que é sobre o CIPIA, tá bom? Outra coisa em relação ao painel, que eu sempre digo ao pessoal no canal, que tranquiliza o coração nesse sentido, por quê? Vocês mesmo, enquanto município, se resguardam diante das entregas que vocês realizam, né? Mas também nós, enquanto parceira implementadora do Unicef, que é a CERT, vocês já conhecem o nosso processo de monitoramento e avaliação. E aí a gente tem isso também de salvaguarda, né, de todas as entregas que são realizadas. Vocês também, muitas vezes, já conhecem esse movimento de solicitar o monitor para ver como estão as entregas. Então, assim, não há, e em todo momento, desde que eu entrei no censo, nunca se vê essa prerrogativa de penalização dos municípios. Muito pelo contrário, é sempre nesse entendimento de apoio, né, de que a gente se compreenda, né, um processo que é grande, é muito grandioso, é um processo que é denso, né, em diversas instâncias, e que também é um processo que depende de outros espaços. E aí a gente tem que ter essa engrenagemzinha mesmo que vai se encaixando, para que a gente consiga cumprir tudo, né, da melhor maneira possível. Então, há sim a possibilidade de se conversar, de se compreender nesse processo. Não existe processo de penalização, mas de ajuda, de apoio, né, de incentivo, de fortalecimento. Pelo menos são essas palavras, esses verbos, o tempo todo utilizado dentro dessa metodologia, desse movimento, que é o selo Unicef. Tá certo? Então, vamos sossegar o coração, que como tudo é novo, daqui a pouco isso tudo está organizado por aí, né? Gente, tem muita dúvida no chat que nós já respondemos anteriormente, né? E aí, às vezes, fica até redundante a gente estar repetindo, né, o que já foi respondido também. Caso vocês ainda não se sintam contemplados nas respostas, vocês podem nos procurar através do canal, né, como a gente sempre fala. Às vezes a gente também recebe críticas em relação ao canal e a gente precisa ser muito claro com isso, que às vezes é uma falta de compreensão mesmo do fluxo, né? Nós temos 24 horas para essa resposta. São muitas demandas e muita gente chamando. São 3 estados, 428 municípios, né? E aí, em diversas demandas. E muitas vezes, por não seguir esse fluxograma, o teu atendimento acaba se perdendo lá. Então, se você não fizer esse processo direitinho que o robô acompanha, muitas vezes o teu atendimento está preso em algum setor e a gente não especifica onde é. Né? Então, quando tiverem a oportunidade de falarem nos grupos ou contato do articulador do município, dá uma palavrinha e aí para ele te achar onde você está no canal, e isso é solucionado, a gente vai se ajustando, né, nesse processo de compreensão. Em relação ao link dessa reunião ser disponibilizado, está sendo perguntado aqui também, nós sempre disponibilizamos durante a semana, né? Acredito que hoje seja quinta-feira, se essa gravação não tiver amanhã nos grupos, no máximo na segunda-feira, ela já estará disponibilizada nos grupos para que vocês assistam novamente com as equipes, e Catiusca já tem até respondido aqui, muito obrigada, amiga, por essa resposta. Oi, Cláudia. Não, é que Kátia. Kátia. Eu lembrei que também, como você tinha mencionado, nós abrimos, né, agora, e principalmente agora desse finalzinho de ano, os atendimentos presenciais em Pernambuco,
nós começamos esses atendimentos, né, essa semana, por sinal, e excepcionalmente na terça-feira, né, porque os atendimentos só acontecem às quintas-feiras no escritório do Unicef, tá? E aí, para isso, precisa agendar nos grupos de mobilização e tudo, já tem isso. Na Paraíba também, e em Alagoas, eu acredito também, eu não sei. O contato direto com Salete, ela esclarece, sim. Pronto. É só para reforçar também que nós estamos sempre à disposição, não só no canal de atendimento, mas agora também para alguns municípios, em algumas situações específicas, nesses atendimentos presenciais. Tá? Eu acho que tem só Perfeito. mais uma. Pode falar, Cláudia, pode falar. Não, eu só ia perguntar à amada Cátia se a Diana Vieira, ela foi atendida quando ela pergunta para os municípios que já possuem o CIP. Eita, Diana, tu tá arrasando. Os municípios que já possuem CIP, que estão monitorando, estão de vento em popa, como é que a gente pode saber a meta e como é que vai se emitir esse relatório comprobatório? Ixi, Maria, que coisa boa, né? A Diana Coisa aqui. boa. A meta é por município, né, como nós falamos. Então, tem a linha de base, tem a meta por município. Então, lá onde tem, eu não lembro exatamente qual é o eixo, mas tem um link específico que mostra essa meta por município do CIP, do registro, né, dos casos de notificação. Agora, os dados oficiais, tem uma pergunta também que eu lembrei agora que você falou sobre isso, que como é que a gente sabe que o Conselho Tutelar está acessando o CIP? E aí, lembrando, não é só o Conselho Tutelar que precisa acessar, tá? Não é só o Conselho. Mas como é que a gente sabe disso? Procura os canais oficiais, procura as informações e os dados oficiais, e nós orientamos procurar a gestão estadual, a gestão nacional, que detém desses dados, que detém dessas informações, para que, de fato, você tenha conhecimento desse acesso. Lembrando que o acesso é restrito, levando em consideração o sigilo das informações, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que não é todo mundo que vai ter acesso aos dados que são notificados referentes às crianças que são vítimas, né? Vítimas ou testemunhas de violência. Então, a gente precisa ter só esse cuidado no sigilo das informações. A gente pode saber, sim, se o Conselho Tutelar está registrando, mas precisa procurar os canais oficiais para ter essa informação. E em relação ao CIP, para saber a meta, aí precisa ir na linha, né, específica de base do município e identificar a sua meta. Porque para cada município, tem uma nota técnica também, tá, gente? Que vocês podem acessar essa nota técnica, que foi de agosto do ano passado, essa nota, que fez uma retificação de uma nota anterior. Então, é importante vocês olharem essa nota, que explica bem direitinho o cálculo para identificar o porte populacional e enquanto município você está, tá? Cati, inclusive, em relação às suas linhas de base, relatórios de meio período, tudo isso, gente, fica disponibilizado com o acesso do articulador antes do eixo de participação. Vocês têm o eixo de participação depois que vem os resultados sistêmicos. Então, antes do eixo de participação, lá em indicadores, relatórios, vocês podem imprimir e relembrar, né, quais são essas metas que estão estipuladas para vocês, tá bom, meus queridos? Está lá disponível na PCJ, fica lá. Antes do eixo de participação, você tem esses relatórios, tá bom? E essas linhas de base e esses relatórios de MPD. Indiele colocou aqui também, né, que tem um problema sério, né, com o CIP no município, que tem esse problema, se pode apresentar o registro interno do Conselho Tutelar, é só esse cuidado, tá, Indiele, em relação ao sigilo das informações. A melhor coisa é o diálogo, assim, tentar dialogar, né, com o conselho, tentar dialogar com a equipe, identificar, e aí isso também fortalece a rede, né? A nossa orientação é sempre procurar esse diálogo, fortalecer, pensar juntos e juntas como resolver alguns desafios, né, que são apresentados no município, tá? Antes de até procurar, muitas vezes, outros caminhos, tá bom? Eu acho que tem algumas pessoas de mão levantada, Eulália. Eu acho que é a hora da gente abrir, né, para o pessoal já fazer suas perguntas. Se tiver mais alguma coisa, gente, a gente de repente deixou passar. Tem só esse questionamento de Valéria, enquanto que estão angustiados, né, quando de fato o painel parece desatualizado, estamos aguardando o próximo relatório de meio período,
que será lançado as informações de próprio município. Queria saber se tem previsão de liberarem esse relatório de meio período mais atualizado. Cátia, você quer falar? Posso falar sim. Na live também da terça-feira, e até bom, gente, quem não pôde assistir, tá lá no YouTube, né, a live, ele fala sobre o relatório do meio período, mas pode sim utilizar os dados de 2022, tá? Isso foi dito várias vezes pelo próprio Mário Volpe, pela equipe do Unicef, que às vezes o município ainda não tem esses dados fechados, então quem não... Porque todo mundo fica nessa espera realmente, né, do relatório do meu período, mas eles disseram que pode utilizar todos os dados referentes a 2022, que não vai ter nenhuma penalização para o município nesse sentido, tá? Usar essa referência. Acho que é isso. E tem algumas pessoas de mãozinha levantada, eu acho que dá tempo de a Acho que a gente... gente já pode, na sequência. Acho que a Keila tá primeiro, depois o Gerardo, Isso, pode ser. depois a Maria. Deixa eu só liberar os microfones, rapidinho. Pronto, e aí a gente já pode ir na sequência. Keila, tua vez, amada. Abre teu microfone, amor. Isso. Agora, conseguiu? Ouvimos. Pronto. Bom dia a todos. Vou tentar ser breve, que é bem difícil, né? Mas, enfim. A gente participou, sim, da live na terça-feira. E, como era no YouTube, eu não sei se há uma dificuldade de acompanhar o volume de perguntas ou se eu que também não consegui acompanhar o volume das respostas. Mas, enfim. Acho que ficaram algumas dúvidas, eu acredito que por serem bem particulares do município, eu vou só explanar brevemente, mas uma delas seria a questão da vacinação. Quando a gente questiona a Secretaria de Saúde, mesmo sabendo que você acabou de falar sobre o assunto, né, e Mário Volpe também, em relação ao ano de 2022, mesmo assim, quando ela apresenta as planilhas, elas não batem com o número que aparece lá, de 52%, sendo a meta de 95%. Pelo cálculo do município, as planilhas preenchidas foram entregues já ao Ministério da Saúde, a gente está com uma média de 86%, então é um número muito diferente. Então, a minha primeira dúvida, que eu acho que não vai ser o momento de esclarecer agora, talvez seja no particular, seria de onde aquele dado foi retirado, exatamente, para que a gente possa questionar de repente, junto com a gerência de saúde, né? Para saber se há uma diferença de datas de postagem ou se é alguma coisa que a gente está fazendo que não está sendo postado no lugar correto. Eu acho que é o número que mais assusta. Os demais a gente entende e já está correndo, inclusive com as questões que envolvem busca ativa, que é um outro número observado lá, que a gente percebeu que a gente realmente está correndo contra o tempo, porque eu acredito que a maioria dos municípios, eu acho, né? Depois do segundo semestre, sobretudo a partir de setembro e outubro, tem mais dificuldade com alguns alunos que desistem mesmo. Aqui no município, a grande maioria a gente percebe que tem a ver com a questão do trabalho. Boa parte dos adolescentes, eles trabalham não com vínculo formal, mas trabalham em fabricos, né, de confecção, e por terem um retorno mais imediato, porque trabalham e recebem, eles até preferem do que estudar, apesar da escola estadual oferecer, sim, toda uma adaptação para aquele aluno que estuda e trabalha. Inclusive, eu acredito que hoje a gente tem uma média de 3 ou 4 meninas que têm filhos pequenos na primeira infância e elas levam a direção da escola, junto com a coordenação, conseguiu organizar um espaço para que essas crianças possam participar, já que elas não têm quem deixar. Em relação às entregas do dia 31, a gente está com uma dificuldade, eu acredito. Em relação ao PMPI, tem algumas atividades que a gente conseguiu implementar, tem como comprovar, mas tem algumas atividades que não dependem necessariamente só da gente, depende, por exemplo, da Secretaria de Administração. Quando eu falo assim, não depende só da gente, seriam as 3 secretarias principais, né? Saúde, assistência e educação. Então, essas atividades que a gente não tem certeza que consegue concluir esse ano, ou o ano que vem, elas passam na nossa reavaliação a deixar de fazer parte. Outras que a gente não pensou que elas seriam interessantes e importantes, surgiram a necessidade esse ano. Nós podemos incluir e alterar esse PMPI,
E outra coisa, seria o momento agora de apresentá-lo à Câmara para aprovação e a gente já postar, ou a gente deixaria isso para um segundo momento, no início de 2024, já que é o último ano do selo. A gente está com essa dificuldade. Eu acredito que, no geral, são essas as dúvidas. Desculpem a quantidade de informação. Terminei. Será que eu perdi a conexão com vocês? Oi, Keila. Vocês me escutam? Sim, sim, Eulália. Tá. É um volume de informação mesmo, né? E para a gente responder diversas coisas. Não sei se Claudia quer começar pelo indicador da vacinação, para a gente ir conversando, né? E elencando algumas coisas, mas eu acho, Keila, que seria. A gente pode até tentar, né, fazer essa resposta bem direta aqui para você, mas acho que se a gente conseguisse uma reunião ou um atendimento no canal, alguma coisa do tipo, seria mais eficiente para que você fosse, né, sanando dúvida a dúvida, ou com o articulador do Estado, ou com as especialistas, mas a gente vai conversando. Exato. Eu peço que ela entre pelo canal da CERT para a gente poder repassar para elas essas orientações. O que a gente tem ouvido dos municípios em relação aos indicadores da busca ativa vacinal é que muitas vezes tem uma inconsistência, né? A gente sabe que a fonte oficial, onde o Unicef vai buscar essas informações do município, é a fonte, né, das plataformas do Ministério da Saúde, DataSUS, e muitos municípios estão dizendo, não, eu estou fazendo esse monitoramento, inclusive por outra plataforma, né, pelo PEP, que é uma plataforma também do SUS, né, que serve para isso, para fazer um sistema lá de prontuários eletrônicos do próprio cidadão, né, compreende esse atendimento e acompanhamento e coleta de dados, enfim, que vocês, inclusive, consideram muito mais fiel ao que vocês estão fazendo, mas a fonte oficial é o DataSUS. No dia 20, a gente vai ter uma reunião com a equipe do Unicef sobre a BAV, e aí a gente pode melhorar essa informação, né, de como é que isso vai se dar. Por enquanto, nós não temos essa resposta, tá bom? Mas em relação a como vocês devem fazer isso relacionado aos dados da saúde, eu peço que vocês entrem pelo canal da CERT, porque cada caso é um caso diferente, tá bom? Gente, eu peço desculpas, porque caiu minha conexão aqui. Eu escutei a Keila falando, no finalzinho, falou do PNPI, não foi, Keila? Você falou sobre as ações que já estão realizadas, na verdade, as ações que já foram planejadas, e a dúvida, se eu não estiver enganada, a dúvida era em relação a se você vai fazer um ajuste, você pode postar novamente, não é isso? Com os ajustes. Por exemplo, quando a gente faz a avaliação, tem todo aquele procedimento e a gente entende como é que vai ser feito o procedimento, cabe na avaliação sugerir a entrada de alguma atividade, retirar alguma atividade ou não. A avaliação é sempre em cima do que não foi feito e do que foi realizado e não se altera. Você fala na PCJ. Isso. Pronto. Você pode fazer os ajustes, até nos comentários, nós sempre colocamos algumas sugestões de orientação, de como até organizar as informações que estão ali já postas, muito bem organizadas, mas que pode até ajudar o município na implementação do plano. Você pode fazer isso, pode postar novamente com esses ajustes, só não, se o plano ele não for entregue no prazo, aí a gente não vai colocar nenhuma nota, né? Porque o prazo ele já expirou, o prazo de entrega. Já está lá, já foi entregue. A minha dúvida é, em fazendo a alteração, se essa alteração ela vai junto com a avaliação, ou se a gente reposta. E se fazendo essa repostagem, o que está lá vai sumir, vai sair? A gente vai colocar um novo? Eu não sei se há esse espaço. Não. Você pode repostar já com essas informações. Com as alterações. Pode. Você pode postar com as outras, só interrompendo um pouquinho, me perdoe, mas porque eu respondi isso ontem, né, no canal. Ontem não, terça-feira. Você pode sim, Keila, postar lá com as atualizações. Você pode deixar uma mensagenzinha, inclusive estou postando segunda versão, com as atualizações solicitadas, bem específicozinho para ficar bem claro que é uma segunda postagem, não referência de primeiro prazo. Entendeu? Fique muito tranquilo em relação a isso. E não excluam, é o que a gente falou, inclusive, na outra reunião. Gente, não excluam nenhum documento.
que vocês já postaram lá. Porque como o Unicef tem muito essa prerrogativa de prazo, então mesmo que sejam solicitados ajustes, quando vocês forem colocar uma versão atualizada, um ajuste, seja de qualquer outro documento, não exclui aquele primeiro, deixa ele lá, tá? E as demais dúvidas, Keila, se a gente não conseguir contemplar todas, chama a gente no canal, a gente pode até marcar, como a gente sempre Isso aí eu pretende, faço né, direto. pelo Nem início. diga mais, não, Pronto. para aperrear mais ainda. Mas a gente gosta, eu pelo menos adoro. E eu só converso com o povo por áudio, porque eu acho que a gente se sente mais próximo. Coitada de Ana Carla, coitada de Aninha da educação. Eu A gosto gente também, ama esse movimento. eu tô gostando muito também, Eulália, assim, estou amando esse momento. E É conversa. legal demais. Na sequência, a gente tem. Obrigada, viu, Keila? Eu que Na agradeço, mais uma sequência, vez. na sequência a gente tem Maria, de Pão de Açúcar. Sim. Aqui. Bom dia, Bom dia, querida. sou Graça aqui de Pão de Açúcar. Olha, praticamente os meus questionamentos são como de Keila, mas o primeiro deles eu queria ver a questão do eixo 4, dessas ações interligadas, que eu acessei, comecei a responder e agora não estou conseguindo mais o acesso para a conclusão. Essa é uma questão, né? A outra questão é com relação à vacinação, ao processo de imunização, você já deu a resposta, a gente pode vir lá pelo ACER. E a outra terceira nossa é que eu estou como articuladora a partir de julho agora desse ano. E quando nós fomos rever as plataformas, nós vimos a necessidade da gente fazer uma implementação no Plano Municipal da Primeira Infância. Então, ele foi super retrabalhado, posso dizer assim, com a intersetorialidade toda, não é? Está um documento muito bom, não é? E aí, nós vamos levar, sim, a Câmara até na próxima semana, para rever isso, nós já agendamos, isso dentro de todos os critérios, mas você já respondeu que a gente pode colocar como Uma segunda como é que versão. diz? Isso. Uma segunda versão, certo? Porque nós vimos que a primeira versão ela não mostrava o que realmente o nosso município estava querendo, já vinha trabalhando e queria trabalhar para a primeira infância. Então, nós repaginamos todo ele, entendeu? Está um documento muito bom, né? Mas nós vamos levar para o conhecimento da Câmara e vamos também fazer o que você está orientando, fazer essa inclusão. Em relação ao certo? resultado sistêmico 4, qual é a referência do preenchimento? Você estava É o fazendo seguinte, também? o resultado sistêmico 4, eu quero colocar as respostas e eu não estou conseguindo entrar na plataforma. Inclusive, eu já fiz essa pergunta para a Salete, ela estava viajando, ficou de me retornar, né? Porque eu quero responder, eu estou com todas as respostas, mas não estou tendo acesso à plataforma. A PCJ ou é o O espaço sistêmico 4. tá. O eixo 4, ações interligadas. O eixo 4 é saúde mental, Claudeia? Não, O eixo 4 é relacionada ao PMPI. Sim, o eixo, no caso, você está dizendo em relação ao formulário pesquisa de comprovação, é isso? É eixo 4 implementadas, né? Sim. Onde a gente tem a semana, tem aquela que coloca a ser implantado em execução, Sim. finalizada, não tivemos essa ideia, tá entendendo? Pronto. Eu não consigo mais entrar nessa plataforma para colocar as respostas. Pronto, Catiusca, você consegue orientar ela depois pelo canal, chamar lá? é A bom. articuladora é de Pão bom. de Açúcar. É bom. Posso sim, Maria. Porque aí eu te chamo, a gente conversa e Faz eu esse já te exercício. dou todos os caminhos aí específicos sobre essa tua dificuldade. Pode ser assim, Maria? Pode ser. Como é que você vai me chamar aí? Me explica aí. Terminando aqui, eu já te chamo. Ah, tá. Pode? Pelo WhatsApp, no canal, isso. Ah, tá A gente certo. tem o acesso também de vocês. Tá certo. Tá. chamo. Muito Tá obrigada. bom? Muito obrigada. Nada, minha querida. A gente tem na sequência aqui Gerard, com a mão levantada.
Bom dia, estão me escutando? Sim, querido, bom dia. Bom dia a todos, a todas. Eu acho que já foi dito, aliás, eu tenho certeza que já foi dito, mas como eu entrei um pouco atrasado, eu só queria confirmar. Dentro da questão da implementação da Lei 13.000, né, da escuta acolhida, a gente tem, inclusive o município de Vicência, me desculpe, eu sou do município de Vicência, articulador. Nós tivemos no dia 14, né, deste mês, a reunião ampliada com o CMDCA, onde a gente trabalhou a questão dos indicadores de impactos sociais e também definimos o comitê da escuta acolhida. Aí, na PCJ, com relação à escuta acolhida, nós temos que postar o decreto e mais, como é que se diz, quando a gente leva a publicação, só esses dois, ou a gente também tem que postar o decreto, a publicação, o fluxo e o protocolo. Era essa a minha pergunta. Oi, Gerardi, eu vou te responder com o maior prazer, que eu estava doida para lhe conhecer, viu? Obrigado. Ô, Gerardi, veja só, a implementação da lei da escuta protegida vai ter um formulário específico, o Unicef ele vai disponibilizar esse formulário para comprovar a implementação. E o que é que consiste essa implementação? É fazer realmente um passo a passo para que, de fato, a lei ela seja implementada. E a gente fez, Gerardi, alguns encontros sobre essa implementação. Nós falamos que o primeiro passo é instituir um comitê gestor, e vocês já instituíram esse comitê, elaborar um fluxo de atendimento, né, que vocês já devem ter já elaborado, e também estabelecer um protocolo. Então, tudo isso você pode postar, não tem problema, você pode postar, mas a comprovação da implementação, o Unicef, ele vai disponibilizar ainda um formulário específico sobre isso, tá bom? Ok. A gente, na verdade, não fez o fluxo ainda, né? Tá Porque bom. quando tiramos, no dia 14 desse mês, aliás, antes de ontem, né? Quando tiramos e formamos o comitê, ficamos de nos encontrarmos e trabalharmos essa questão. Inclusive, né, todos fazeram o curso, foi uma solicitação para que a gente possa estar instruindo este comitê. E depois disso, o fluxo e o protocolo. Aí eu fiquei preocupado, porque se o fluxo e o protocolo requer um pouco até uma melhor compreensão dos participantes do comitê, né, para inteirar e poder ter, né, fazer de fato o fluxo a cara da gente, dentro das nossas necessidades, etc. Mas, desde já, muito obrigado, fico muito feliz com tudo isso que está acontecendo. A gente chega lá. Estou com vocês, viu? Eu vou ficar com vocês. Sempre. Qualquer coisa me chame no canal, viu? É um prazer de atender. Você diga o nome, por favor. Eu sou a Catiusca. A Catiúcia, nós já não nos falamos. Nos falamos no canal. E aí tem uma pergunta também que o pessoal perguntou aqui, se tem um fluxo, um modelo de fluxo. A gente tem um modelo do fluxo geral, que a gente pode... Eu vou tentar disponibilizar aqui, porque meu computador parou e eu estou no celular. Eu vou tentar aqui, disponibilizar para todo mundo. Ok, Catiúcia, muito obrigado. Obrigada, Gerardo, por nada. Na sequência, a gente tem Marivânia, com a mão levantada. Bom dia. Bom dia, querida. Por gentileza, eu sei que já foi feito muito questionamento sobre a implementação do plano PMPI, mas ainda eu estou com alguma dúvida em relação ao seguinte. Desculpe, não me apresentei. Eu sou do município de Major Isidoro. Eu estou enquanto mobilizadora para a educação, tá? A minha dúvida é a seguinte. Essa implementação, quando você fala a segunda versão, é em relação a quem já está com mais de uma edição, segunda edição do selo, ou é ainda quem está com a primeira edição, tipo nós de Major Isidoro, nós estamos com a primeira edição, né? Então, quando eu for implementar essas ações, eu irei usar somente esse material que nós fizemos a impressão de responder,
que lá vai ficar na plataforma disponível, ou temos que criar um outro documento com as ações cabíveis, atualizadas? Quer responder, Cátia? Eu respondo. Você pode responder. Eu estou com um celular e estou com a dificuldade. Marivânia, deixa eu te explicar. Quando o pessoal fala nessa segunda versão, é porque quando a gente fez já o processo de validação dos PMPIs, a gente já está concluindo, né? Mas muitos estados, no caso, alguns estados já estão fechados. E aí a gente colocou algumas sugestões, mesmo o município já pontuado, a gente colocou algumas sugestões de ajustes dentro do próprio plano, né? Alguns que não continham monitoramento e avaliação, outros que não continham os 4 eixos do Unicef. E a gente fez essas solicitações e o pessoal acatou essas sugestões e reformularam, né, ou acrescentaram no plano, e aí perguntaram se é preciso colocar a segunda versão na PCJ, né, dentro desses ajustes que foram feitos. E a gente disse, se o município sente essa necessidade de colocar, pode postar lá, sim, a segunda versão e deixar uma mensagenzinha especificando que é a partir daqueles ajustes, para que não perca, na realidade, a intencionalidade de prazo, que já é desde, no caso, o prazo que foi estipulado março de 2023, que é esse que você falou, né? E aí, a implementação dele é exatamente esse formulário que você mostra, né? Vocês vão preencher a partir da observação do plano de vocês, e daquilo que já vem sendo executado, ou do que está ainda em execução, ou do que ainda vai acontecer, ou do que não está contemplado, tem todas essas opções lá no preenchimento, e vocês vão preencher à luz da realidade do PMPI de vocês, certo? Daquele que foi postado lá em março. Não tem nenhuma alteração. E é justamente dessa edição mesmo, 2021, 2024. Agora, muitos municípios têm o plano que é anterior, na realidade, à abertura da edição, e que também foram considerados, porque são planos com validade de 10 anos, digamos assim. Tem município que tem plano que foi executado de 2019, que vai até 2029. Então, está em processo de execução, pode sim ser preenchido a partir dele, porque está em vigência. Eu acho que eu espero ter contemplado sua pergunta. Sim, sim. Muito obrigada. Bom dia. Por nada, querida, à disposição. Na sequência, a gente tem Silva Barbosa. Pode abrir teu microfone, Mar. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, querida. Eu sou do município de Santa Cruz de Capibaribe, certo? Me chamo Teremara. E eu estou como mobilizadora do NUCA e também da escuta especializada aqui no município. O do NUCA eu peguei recentemente, faz acho que alguns dias só, e o pessoal estava em andamento, então ainda vou ver os enfrentamentos do que eu vou precisar fazer. Minha dúvida é quanto à escuta especializada. Por quê? Nós fizemos já e postamos lá no histórico a questão do decreto regulamentar. Nós fizemos a portaria, nós já fizemos reunião, já mandamos, por exemplo, ofício para o CNJ, solicitando uma sala lilás, para que a gente pudesse não migrar essas pessoas vítimas e testemunhas de violência para outra cidade e colocar, assim, um plantão, um núcleo aqui. Estamos tentando fazer também na delegacia uma sala para que, se eles vierem a ser os primeiros a terem notícia daquela situação, eles poderem fazer uma escuta especializada de maneira mais humanizada. Fizemos capacitação com o pessoal. A questão que eu estou em dúvida é porque algumas das ações que nós estamos fazendo são ações muito interligadas com outros setores, e aí não seria uma ação própria nossa. A questão de identificação que nós fizemos, essas 5 ações. Por exemplo, quando nós fizemos o curso da escuta especializada, a gente envolveu todos os setores e representantes da educação, saúde, CREAS, CRAS. Quando nós fizemos a questão do Setembro Amarelo nas escolas, a gente disponibilizou um psicólogo para cada escola, certo? Para que em cada escola fosse ter esse primeiro contato dos adolescentes com um profissional, certo? A gente fez a emissão de documentações dos adolescentes, porque muitos deles, às vezes, não têm, assim, tem um certo receio de procurar como faz para tirar suas documentações, então a gente foi até eles, para que eles pudessem tirar essas documentações, só que são ações interligadas, por exemplo, com o NUCA, são ações interligadas com a educação, com a saúde, e que não há uma separação, e o meu receio é que não haja um entendimento por parte de vocês que foram feitas as 5 da escuta especializada,
que foram feitas às 5 do NUCA, entendeu? Oi, Teremara, tudo bem? A gente se encontrou, né, terça-feira, Foi sim. presencialmente, tudo bem, né? É como eu te falei, né, na terça. As ações, preferencialmente, elas precisam acontecer de forma intersetorial, né? A gente não consegue sozinho, nem assistência só, nem educação só, nem saúde só. Então, não tem problema nenhum, assim, realizar, muito pelo contrário. É bom que as ações elas sejam realizadas de forma integrada. Quando a gente fala de 5 ações e campanhas, e aí é importante frisar isso, as 5 ações e campanhas são 5 ações e campanhas de prevenção à violência. Então, se eu vou falar sobre a educação não violenta, eu posso juntar quaisquer atores do município, da saúde, da educação, posso juntar os NUCAs e vou realizar uma ação de prevenção à violência no município, por exemplo, sobre a educação não violenta. E aí vou organizar e vou lá para o formulário, né, que está disponibilizado na PCJ, e vou registrar essa ação ou a campanha que eu estou realizando, mesmo que seja de forma integrada. Não tem, muito pelo contrário, não tem problema, é até aconselhável que seja feito isso de forma integrada, entendeu? Não tem problema nenhum. Com relação a essa questão da PCJ, só quem tem acesso é o articulador, é isso? Você precisa falar aí com a equipe interna e aí ver como é que está esse acesso. Vocês precisam internamente também conversar. Se você se você quer ter acesso, você precisa conversar com o gestor. É uma questão mais de gestão interna, tá? Mas é o articulador que acessa a PCJ, que posta as informações, que também conversa com todos, né? Mobilizador da educação, da saúde, da assistência, para convergir essas informações e essas informações serem inseridas nos formulários específicos na PCJ, tá bom? Está bem. Muito obrigada, viu, pela atenção. Por nada, querida. Qualquer coisa é só me chamar também no canal, tá bom? Tá certo. Muito obrigada. Sucesso. Pronto, na sequência a gente tem Jacleilza com a mão levantada. Eu acho que eu acertei teu nome. Oi, acertou. Bom dia, tá me ouvindo? Oi, querida. Dá para Bom ouvir? dia. Sim, estamos lhe ouvindo. Como todo mundo aí, eu tenho várias dúvidas, só que eu queria saber especificadamente sobre a lei da escuta protegida. E para o meu município não pôde comparecer em nenhuma das 2 capacitações que teve. Aí eu queria saber o processo inicial para dar andamento a isso. Como que eu devo prosseguir aqui com o pessoal? Jacleilza, qual o teu município, querida? Qual o teu município? Trindade, Pernambuco. Trindade, Pernambuco. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, como a gente já está, Deu pra estou ver? lhe ouvindo, como é uma demanda bem específica, e a gente já falou aqui no plantão, a gente pode te chamar no canal Acerte, tá? Pelo município, a Catiusca pode te chamar lá no canal, ela já vai anotar após o plantão, e aí tira as dúvidas bem específicas suas, tá certo? Tá bom, tudo bem. Eu te chamo assim que concluir aqui, Jacleilza. Tá Aí bom? você já conversa. Tá bom, obrigada. Nada. Nada. Nós temos Secretaria Municipal, com a mão levantada, acho que é Vieirópolis. Bom dia. Bom dia. Graça, Vieirópolis. Essa é uma pergunta. Porque a gente formou o comitê já da escuta especializada e agora a gente está para fazer a realização do fluxo, né? Só que todos acham que a gente tem que contratar uma empresa para fazer essa formação. Aí eu queria saber de vocês, assim, se isso é necessário mesmo, ou só pelo custo do água dá para a gente fazer a formação, fazer o fluxo, fazer o plano. Ricardo quer responder?
Quero sim. Não precisa, tá? Eu não sei teu nome, que tem secretaria, né? Não precisa. É Graça. É Graça. Graça, Vieirópolis. Eu até olhei as 5 ações de Vieirópolis no final de semana. Graça, não precisa contratar empresa. Quando você entra no curso do AVA, você já tem ali muitos recursos sobre a implementação da lei, quais são os passos. Não precisa contratar empresa. Claro, se a gestão municipal achar por bem assim contratar um profissional, uma empresa, vai muito, né, da decisão da gestão. Mas há um custo, né, para isso, geralmente. Então, para que evite realmente o uso desse recurso, você pode, sim, entrar no AVA, se apropriar, né, de quais são os passos, e não precisa, não, realizar nenhum curso. E qualquer dúvida também pode chamar a gente no canal para a gente conversar sobre, tá bom? Pronto, pois tá bom, tá, obrigada. Nada. Porque eu fui falar com o prefeito falou da dificuldade de estar passando as prefeituras, principalmente do sertão, né? Que a dificuldade está grande. Aí a empresa é 4.000, é 4.500, ninguém quer vir menos disso. Precisa não. Pois tá bom, obrigada. Nada. Gente, obrigada, Graça. Eu acho que Paula Catarina estava com a mão levantada, mas depois sumiu. Não sei se ela ainda quer falar, para a gente já ir se encaminhando para o fim do plantão. Pronto, querida, pode falar, é sua vez. Veja só, em relação, eu queria saber se vocês poderiam me responder. As escolas que no primeiro semestre, quando respondeu ao resultado do sistema comum, tem algumas escolas novas que iniciaram no final do ano passado e no início desse ano. Porém, elas não constavam, porque o censo, né, foi do ano anterior para essa edição do selo. Aí, depois, em um momento de uma live, foi explicado que, a partir do segundo semestre, quando já tivesse o resultado do censo desse ano, essas escolas elas poderiam já estar cadastradas e aí ser inseridas. Eu queria saber sobre isso, se já consta no sistema do Unicef essas escolas. Oi, Paula, tudo bem? Nossa querida Aninha, que é a rainha da educação, não está aqui hoje conosco, mas pelo conhecimento, né? E aí eu vou passar a partir de algumas realidades que eu atendi e encaminhei para ela. Eu acredito que essas escolas entram sim a partir desse censo desse ano e na segunda medição, porque vocês fizeram um preenchimento a partir dessa primeira medição, né, que foi verificado, tanto dos relatórios do INDIC, dos formulários do INDIC, enfrentamento da cultura de fracasso escolar, né, e todo esse processo, então. Foi feito e foi considerado até setembro essas entregas. Pós-setembro, abre a segunda medição. E aí eu acredito que essas escolas já estejam contempladas para esse preenchimento. Mas aí, para você ter, assim, 200% de certeza, só a Aninha consegue lhe dizer isso com bem veracidade, né? Para não dar uma informação que de repente está errada. Mas eu acredito que entre sim nesse processo de segunda medição, agora do preenchimento, tá bom? Gente, mas aí, no caso, essa segunda medição aí só começa mesmo a partir do próximo ano, né? Isso ou já pode iniciar agora? Eu acho que já abriu e vai até junho de 2024. Já está lá disponível no site pesquisa, sim. Viu? Certinho, obrigada. Por nada, querida. Gente, assim, se a gente não conseguiu contemplar todas as perguntas, já são 10h30, né? E aí tem outras agendas, esse é o nosso compromisso, na realidade é até às 10, a gente já foi até às 10h30. E aí, se não tiverem perguntas que foram contempladas, a gente pede para acessar o canal Acerte, para conversar conosco, e o articulador Ponto Focal do Estado também, para que vocês tirem as outras dúvidas. Depois essa live vai ser disponibilizada para quem não assistiu do começo, e a gente vai se articulando nessas entregas, tá bom? Então, muito obrigada a presença de todos vocês aqui, somos muito gratos e gratas. Por favor, não esqueçam de assinar a lista de frequência, que também está aqui no chat, para que vocês assinem e comprovem, né, a participação do município, o quanto é importante. Vocês se disponibilizam, se comprometem a estar aqui nessas agendas protegidas semanalmente conosco. Então, isso é muito importante. E aí, um excelente fim de semana já para todo mundo, né? A gente já está quase sextando, como dizer, mas vamos lembrar de que a gente não cante Feliz Natal
na PCJ, pelo amor de Deus. Vamos agilizando os processos para a gente ser feliz juntos no final do ano. Tá bom? Um abraço para todos vocês e seguimos com o nosso compromisso de apoio junto a todos os municípios. As meninas querem se despedir? Sucesso, gente, sucesso. A gente sabe como é desafiador, como é difícil, mas estamos juntas, né, aqui, juntos e juntas, para poder conseguir não só a certificação do selo, mas a qualificação, né, das políticas públicas no território. Então, vamos juntas, vamos dar as mãos sempre. Quem tem dificuldade, se apoia em um município que conseguiu vencer aquela dificuldade, e é assim que a gente consegue, né, ultrapassar muitas barreiras. Então, eu estou aqui já atenta ao canal. Eu só queria confirmar o nome de Maria das Graças do Pão de Açúcar. É Maria das Graças do Pão de Açúcar? Não, Maria das Graças era acho que Vieirópolis. Mas acho que se você acessar lá no aqui, canal, tá? Cátia, o município, você acha articulador, senão Salete te auxilia nessa busca. Perfeito, perfeito. Gente, um abraço grande. Sim. Um abraço, gente. Claudeia, contigo. Tchau, gente. Ninguém solta a mão de ninguém. Estamos aqui, gente. Ela termina forte. Um abraço, meu povo. Até mais, viu? Seguimos juntos. Beijo.